A paz do Senhor. Eu resolvi de fazer esse vídeo por causa do que está acontecendo agora lá no Oriente, do conflito entre a nação do Irã contra a nação de Israel. E eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 ao 3, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Ano passado, em 2024, eu tive um sonho, irmão Fabiano, que não lembro o mês que foi esse sonho, mas eu sonhei que eu estava nos Estados Unidos e no sonho não mostrou em qual cidade americana e estado americano eu estava. No sonho eu estava andando pela rua e vi no chão uma etiqueta igual essa que está aparecendo aí no vídeo, com a seguinte escrita: Ezequiel 38. Estava desse jeito aí. A letra E em maiúsculo, Z, que é a abreviação de Ezequiel, e o número 38. E como eu sabia o que está escrito em Ezequiel 38, eu não precisei pegar a Bíblia para ver o que estava escrito. Alguma mensagem de Deus através desse sonho? Talvez sim, talvez não. Então, logo após esse sonho, eu acordei. E foi só isso que apareceu no meu sonho. Ezequiel 38. E isso foi no ano passado em 2024. Na Bíblia, Gog e Magog são nomes que se referem a um líder, Gog, e a um povo, Magog, que tem o objetivo de destruir a nação de Israel. Gog e Magog aparece no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, e no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. A batalha de Gog e Magog virá do coração de Deus. A guerra do Armagedon virá do coração do Anticristo, e a última investida do inimigo contra o povo de Deus será depois do milênio, liderada pelo próprio Satanás. Ainda teremos 3 conflitos envolvendo Israel e o povo de Deus e seus inimigos antes do fim definitivo do mal, que são Gog e Magog, Armagedon e a investida de Satanás contra o povo de Deus após o milênio. Já vou explicar o porquê de eu acreditar em 3 grandes conflitos antes do fim de tudo. Perceba que Deus está mandando Ezequiel dizer para Gog que Deus é contra ele, que Deus não está com ele. Mas o que é Gog e Magog? É uma pessoa? É uma guerra? Se é uma guerra, ela já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer. Gog e Magog é uma nação? É algo simbólico? O que é Meseque e Tubal? Segundo Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, Tubal é a Turquia. Muitos estudiosos da palavra de Deus também concordam com Flávio Joséfo. A verdade é que esse texto de Ezequiel 38 fala de um conflito. Conflito esse vindo do próprio Deus e não de Satanás contra Israel. Mas por quê? O objetivo disso é de Deus ser glorificado e se tornar conhecido no mundo e de Israel se voltar para ele. Deus agiu assim várias vezes no Antigo Testamento. Quem conhece o livro de Juízes vai concordar comigo. Quando Israel se afastava de Deus para seguir ídolos, Deus levantava inimigos para irem contra Israel. Com isso, Israel clamava a Deus por ajuda, e Deus levantava homens como Sansão, Gideão e Jefté para vencerem os inimigos de Israel. Deus está levantando Gog para ir contra Israel, mas não para destruir Israel, mas para Deus ser conhecido entre seu povo e para as nações saberem que Deus é o Senhor, o Santo em Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 7.
Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. Salmo 105, verso 25. O salmista diz que Deus colocou no coração dos inimigos de Israel para irem contra Israel. É o que Deus vai fazer agora com Gog. Ezequiel 38. Como já dito, Deus fez isso várias vezes no Antigo Testamento e vai fazer agora com Gog também. Na grande tribulação vai ser assim também. Israel vai ser perseguido pelo anticristo, que vai clamar a Deus por ajuda e será ajudado e salvo por Deus. Glória a Deus! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Deus vai salvar Israel por causa do seu santo nome, e não porque Israel está sendo fiel a Deus. Por mais que 75% dos judeus que moram em Israel não tem Jesus Cristo em suas vidas, e muito menos como Senhor, Salvador, Filho de Deus e Messias, mesmo assim, Deus não permitirá que Israel seja arriscado do mapa. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Lembra dos conflitos de 1948, 1967 e 1973? Em 1948, o Egito e a Jordânia vieram contra Israel com 450 mil soldados contra 50 mil soldados israelenses. Israel venceu. Em 1967 vieram 6 nações: Líbano, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Síria e Irã contra Israel. Israel venceu. Em 1973, na guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, nações árabes vieram mais uma vez contra Israel, onde Israel saiu vitorioso novamente. Deus ganhou as lutas de Israel, onde seus inimigos sempre estavam em maior número de soldados. Lembra de Sansão, que sozinho derrotou 1000 homens? Juízes, capítulo 15, versículo 15. Davi, que sozinho matou Golias, que era muito maior que ele. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Gideão, com 300 homens, matou 135 mil soldados inimigos. Juízes, capítulo 7, versículo 7. Deus enviou um anjo para matar 185 mil assírios, inimigos de Israel. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Isaías, capítulo 37, versículo 36. O Salmo 121, verso 4 diz assim: que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ô glória! Como eu sempre digo, a nação de Israel, juntamente com a Bíblia, é a prova da existência de Deus. Como que Israel ganhou todos os conflitos com o menor número de soldados? Com a ajuda de Deus, é claro. Um homem lutando com Deus é como se fosse 1000. Juízes, capítulo 23, versículo 10. Josué, capítulo 23, versículo 10. E Juízes, capítulo 6, versículo 16. Glória a Deus. Deus não precisa de milhares de homens e armas de guerra para ganhar uma guerra. Com um só homem, ele derrota seus inimigos. Glória a Deus. Então fica tranquilo. Não tenha medo dos seus inimigos. Deus, se você está com Deus, Deus está contigo. E ainda mais você, que faz parte da igreja do Senhor, você que é a igreja do Senhor, você que é cristão, você que é seguidor de Jesus, assim como eu sou. Aleluia! Agora, em pleno mês de junho de 2025, enquanto estou aqui gravando, falando sobre esse assunto pelo YouTube, para o canal no meu YouTube, está tendo o conflito entre Irã e Israel. Hoje é quinta-feira, dia 19, mas eu só vou postar o meu vídeo, esse meu vídeo, dia 21, sábado. Então, Israel está pelejando contra o Irã, que é 70 vezes maior que ele. É uma luta de Davi contra Golias. Quem sairá vencedor? Israel.
É lógico. Se o Irã, a antiga Pérsia, e as nações inimigas de Israel acreditassem na Bíblia, veriam o que muitos já viram. E o que viram? Viram que Israel nunca será destruído. Glória a Deus. Isso evitaria mortes, destruição e desperdício de dinheiro com a fabricação de armas de guerra. Esse conflito agora em junho de 2025 é a guerra de Gog e Magog. Se o conflito continuar após eu tiver postado este vídeo no meu canal, sábado, dia 21, no YouTube, e mais 4 nações se levantarem para apoiarem o Irã, e for descoberto que a Rússia está por trás deste conflito, então é a guerra de Gog e Magog. Caso contrário, não. Então, como eu estou gravando agora, dia 19, e vou postar só dia 21, daqui 2 dias no meu canal, porque eu posto um vídeo por semana no meu canal. Se eu quisesse, eu postaria mais vídeos, mas um só tá bom, porque senão já é poucas pessoas que assistem os meus vídeos, e quanto mais vídeo postado na semana, piorou ainda. Então assim, ó, hoje é dia 19. Se depois que eu gravar esse vídeo, ainda hoje ou amanhã, sexta-feira, ou depois que eu postar esse vídeo no meu canal sábado, dia 21, se mais nações entrarem nessa guerra, se a guerra não terminar, e se mais nações entrarem nessa guerra, mais 4 nações, como a Bíblia diz, Ezequiel 38, entrarem para lutarem com Israel com o Irã contra Israel, e for descoberto que a Rússia está envolvida, ou que ela foi a mandante, que é a responsável dessa guerra, aí sim, nós estamos no início estamos na guerra de Gog e Magog, sim. Já vou explicar por quê. Então, tem quem acredita que Gog e Magog acontecerá no final da primeira parte. 3 anos e meio da tribulação, onde vem a aliança de paz entre árabes e judeus, mediada pelo anticristo. Isso não pode estar certo, pois no término da guerra, Israel levará 7 anos para destruir as armas de seus inimigos. Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Se Gog e Magog terminar na primeira parte da tribulação, então Israel continuará limpando a terra no milênio. Porque depois da primeira parte da tribulação, tem mais 3 anos e meio, e é no final da segunda parte dos 3 anos e meio da tribulação que Jesus Cristo, no conflito do Armagedon, destrói os inimigos de Israel e inaugura o reino milenar. Apocalipse 20. Outro grupo de teólogos acredita que Gog e Magog iniciará um pouco antes da tribulação. Mais certo começar no início da tribulação ou um pouco antes do início da tribulação do que depois da primeira parte da tribulação. Tem quem acredita que a batalha de Gog e Magog acontecerá antes do milênio ou durante o milênio. No fim da grande tribulação, na guerra do Armagedon, Apocalipse 16, nações do mundo lideradas pelo anticristo ou a besta de Apocalipse 13 virão contra Israel. Essas nações que virão contra Israel serão destruídas pelo próprio Senhor Jesus em seu retorno. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tem quem acredita que a guerra de Gog e Magog e a do Armagedon é a mesma. Eu, o irmão Fabiano, não penso assim. Gog e Magog e Armagedon não são a mesma guerra, pois ambas têm quantidades diferentes de nações inimigas, terminarão de forma diferentes, e a batalha de Gog e Magog não será liderada pelo anticristo e Jesus não voltará nesta guerra. A guerra de Gog e Magog, segundo Ezequiel capítulo 38, para uns envolverá 6 nações: Rússia, Irã, Líbia ou outro país do norte da África, Etiópia, Gomer, que é a nação situada ao norte do Mar Negro, e Togarma, ou a Armênia, que fica situada a leste do Mar Negro. E para outros envolverá 8 nações: Meseque, Tubal, Rússia, Irã, Líbia, Etiópia, Gomer e Togarma. Então, para uns, como eu falei antes, a guerra de Gog e Magog tem que ser 6 ou 8 nações contra Israel.
Se tiver mais de 6 ou 8 nações, tiver mais de 8 nações, bem mais, aí já não é a guerra de Gog e Magog. E se tiver menos do que 5 ou 3, 6 nações, também não é a guerra de Gog e Magog. É assim que eu creio. Na guerra do Armagedon envolverá as nações do mundo todo, que serão lideradas pelo anticristo. É nesta guerra que Jesus volta. Pela Bíblia, entendo que a guerra de Gog e Magog tem que vir de Gog e não do Irã ou de outro país, e as nações inimigas de Israel virão do norte de Israel. Após isso, Gog convoca mais 5 nações, persas, etíopes, Put, Gomer e Togarma, para irem contra Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 1 ao 6. Para muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, Gog é a Rússia, e esse conflito entre Irã e Israel não tem a Rússia combatendo junto com o Irã. Então fica claro que essa luta, em pleno mês de junho de 2025, não é a batalha de Gog e Magog como muitos cristãos estão pensando, e que muito menos é o início de uma terceira grande guerra mundial. Mas como ela ainda não terminou, se entrar mais 4 nações, Etiópia, Put, Gomer e Togarma, que se aliarão com o Irã e que a Rússia está por trás dessa guerra, então é a guerra de Gog e Magog. Caso contrário, não. Isso eu acabei de falar. A Bíblia diz que a nação ou as nações que vierem contra Jerusalém serão destruídas pelo próprio Deus, independente se Israel está servindo a Deus ou não, se Israel está sendo fiel a Deus ou não. Zacarias capítulo 12, versículo 9. Tem quem acredita que Gog é o anticristo. Tem também quem acredita que Gog e Magog será a terceira grande guerra mundial e que precisa acontecer uma guerra para vir o caos e a destruição, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. E é nesse conflito que o anticristo entra em cena, trazendo a paz para o Oriente Médio, enganando assim os judeus e iniciando a grande tribulação. Tem quem acredita que Gog e Magog aconteceu em algum tempo do passado, e tem quem acredita que Gog e Magog está acontecendo ou ainda vai acontecer. Dizem alguns que Gog é a Rússia, pois acreditam que a palavra Ros está relacionada à Rússia, e Meseque e Tubal são variações da ortografia de Moscou e Tobolsk, cidades que ficam na Rússia. Os nomes Magog, Tubal e Meseque aparecem em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Magog, Tubal e Meseque são mencionados como filhos de Jafé, que é filho de Noé. O Gog e Magog citado em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, nada tem a ver com o Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38. A guerra de Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38 será trazida por Deus, e a batalha de Gog e Magog de Apocalipse 20 será trazido pelo próprio Satanás. Ao mencionar Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, João estava fazendo uma comparação ao Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38, pois ambas têm o mesmo objetivo: lutar contra Israel e o povo do Deus Todo-Poderoso. Em Ezequiel 38, a investida será contra Israel. E em Apocalipse 20, a investida não será contra Israel, mas contra os santos, judeus e gentios, os salvos. Irmão Fabiano, será que Gog e Magog não se concretizou em 1967, na famosa guerra que ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias? Nessa guerra, 6 nações, Líbano, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Síria e Irã, foram contra Israel. Israel venceu, é lógico. A Guerra dos 6 Dias de 1967 não foi a guerra de Gog e Magog profetizado pelo profeta Ezequiel, pois se fosse,
Cadê o nome memorável Vale das Forças de Gog? Como assim, irmão Fabiano? Calma, já vou explicar sobre isso. Deus está chamando não só Gog para ir contra Israel. Deus está dizendo que mais nações irão com Gog contra Israel. Ezequiel 38, versículo 15. No conflito de Gog e Magog, acontecerá um terremoto onde montes, precipícios e edifícios cairão. Ezequiel capítulo 38, do versículo 19 ao 20. Veja também que Deus fará com que os inimigos de Israel firam-se uns aos outros. Ezequiel capítulo 38, versículo 21. Deus já agiu assim no passado. É só você conferir lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22 e o 23. Confusão semelhante aconteceu com o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Soldados brasileiros atiraram em golfinhos, pensando ser submarinos alemães. Então o próprio Deus vai fazer uma confusão ali no conflito de Gog e Magog, onde os próprios aliados irão um contra os outros. Haverá uma confusão. Eles vão ir sem querer, não de propósito. É uma confusão que o inimigo vai achar que é Israel que está ali, mas não é Israel. É o seu outro aliado. Então, eles vão se matar uns aos outros. Mas é uma confusão vinda diretamente de Deus, e Deus já fez isso no passado. Quem conhece o Antigo Testamento vai concordar comigo. A Bíblia também diz que Deus mandará sobre Gog e seus aliados chuva, pestes e pedras do céu, pedras de saraiva, fogo e enxofre. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Isso está registrado em algum livro? Lógico que não. Se está registrado em algum livro, então a guerra de Gog e Magog já aconteceu. Tem quem acredita que a guerra de Gog e Magog e a do Armagedon é a mesma, porque em Ezequiel, capítulo 39, versículo 4 e versículo 17 e 18, diz que os inimigos de Israel, após morrerem, seus corpos serão comidos por aves e animais terrestres. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 e 18, João diz a mesma coisa. Segundo um estudo, nos últimos 50 anos, a população de aves aumentou muito no Vale de Meguido, onde será o palco para a guerra do Armagedon, lá em Israel. Neste vale já ocorreu muitos conflitos. Os aviões que passavam por ali, hoje não passam mais, devido ao risco de alguma ave ser sugada pela turbina do avião. Apocalipse 19 está se referindo à volta de Jesus e será na batalha do Armagedon, Apocalipse 16. Na guerra de Gog e Magog, após o término dela, Israel destruirá as armas de seus inimigos, levará 7 anos para fazer isso, Ezequiel capítulo 39, versículo 9, e levará 7 meses para limpar, recolhendo os corpos dos inimigos e enterrando. Levarão 7 meses devido a esse conflito. 7 meses para limpar e 7 anos para destruir as armas devido a esse conflito, de Gog e Magog. Ezequiel capítulo 39, versículo 12. Se esse conflito Irã-Israel, que está em andamento neste momento, junho de 2025, não for a batalha de Gog e Magog, então, quem sabe, a próxima investida contra Israel possa ser a batalha de Gog e Magog. Tudo em nosso mundo está se encaminhando para o fim de tudo e para a volta de Jesus Cristo. O antissemitismo, ódio ao povo judeu, está aumentando no mundo todo e tem que aumentar para vir a guerra do Armagedon. Pois, se o mundo não tiver pessoas que odeiam os judeus e a nação de Israel, também não terá a guerra do Armagedon. O que mais me chama a atenção é ver crentes, cristãos, estarem do lado errado, pois não estão do lado de Israel. Eu sei que 75% dos judeus que moram em Israel não aceitam Jesus Cristo como Messias e Salvador do mundo, e muito menos que Jesus é Filho de Deus. Mas mesmo assim,
Deus tem promessa para aquela terra e nunca permitirá que Israel seja arriscado do mapa. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem muitas referências confirmando isso. Então eu quero dizer para vocês o que muitos já sabem: eu estou sim com Israel, estou ao lado de Israel. Também tem no meu canal aí um vídeo falando sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém, sobre os judeus. Eu sei muito bem o que os judeus lá em Israel pensam a respeito de Jesus, a grande maioria. Então, já fui chamado, xingado por várias pessoas nas redes sociais. Porque você é genocida, Israel isso, Israel aquilo, mata criança e aquilo lá. Estão falando e pensando do jeito como o diabo gosta. É isso aí. Falando aquilo que não é verdade. E que nem eu falei, isso tem que acontecer. O ódio ao povo judeu tem que aumentar. Porque se não aumentar, não vem a guerra do Armagedon. Se não vier a guerra do Armagedon, Jesus não volta. Cristão e não cristão que está contra Israel, para mim, ele está do lado do Hamas, um grupo terrorista, e das nações árabes muçulmanas, assassinos dos judeus e cristãos. Todo mundo sabe o que o Hamas fez aí em 7 de outubro de 2023, quando invadiu Israel, matando várias pessoas e sequestrando outras várias. O que Deus diz para você, grupo terrorista, Hamas, o Hezbollah e todo aquele que ama, que faz maldade, que gosta de fazer maldade para as pessoas, ou que está bolando em fazer algum tipo de maldade, seja ela qual for, não importa para quem seja contra uma nação, contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas, você, causador de males, olha o que Jesus diz para você em João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Hebreus capítulo 10, versículo 31 fala que horrível coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. Oh, glória! Então, ai dessas pessoas que praticam males, e ai da nação ou das nações que praticam males, que tiram a paz das pessoas, que não promovem o bem, a paz e o amor. Ai deles! Então assim, muitos estão contra Israel, ou culpando Israel por causa desse conflito e dos outros no passado, por causa disso e daquilo lá. Estão mais assim, praticamente, parece dar de entender, claro que muitos sim, estão do lado do Hamas, sim. Na verdade, muitos estão sim, do lado dos árabes, estão com pena dos árabes. Os árabes, coitadinho, estavam ali, Israel está atacando, está matando criança, isso e aquilo lá. Entenda que a mídia não é confiável, ela é mentirosa, é anti-Deus e é antissemita. E você que defende a nação árabe e muçulmana, você acha que os muçulmanos querem só a destruição dos judeus? Eles querem banir da face da terra os judeus e os cristãos, e todo aquele que não aceitar o Alcorão e os ensinos de Maomé. Eu, irmão Fabiano, li o Alcorão, ou o Corão, 2 vezes. E se você não sabe, lá está escrito que os judeus e cristãos são inimigos e devem ser exterminados. E não só os cristãos, mas os ateus também, e todos aqueles que professam outras crenças religiosas, a não ser que se convertam ao Islã. Só que a verdade é que se converter ao islamismo é comprar a passagem na primeira classe rumo ao Lago de Fogo. Então, por mais que as nações inimigas conseguissem destruir o Estado de Israel, o que não vão conseguir, porque é bíblico, mas digamos que eles conseguissem destruir a nação de Israel.
Você acha que eles vai ficar por isso mesmo? Sabe quem que seria o próximo da lista? Os cristãos, eu e você, que acreditamos em Jesus Cristo. E por mais que você não é cristão, é um ateu, mesmo assim, você vai ser forçado, obrigado a acreditar em Deus. Que Deus, para os árabes, em árabe, se pronuncia Alá. Então até os ateus não vão escapar. Ou o ateu passa a acreditar em Deus, ou ele morre. O Islã mata, porque o Alcorão ensina isso, porque o Alcorão ele não é de Deus. Ele é um livro que foi enviado pelo próprio Satanás, que enganou Maomé. Porque lá com eles é a força e violência. Lá com eles... Então por isso que infelizmente o islamismo está ganhando terreno no mundo. É a segunda maior religião do mundo e está crescendo. E isso é um perigo para a fé cristã. Por isso que eu não descarto a possibilidade do anticristo ser um muçulmano. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Israel, serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória! Então Deus está dizendo aqui, aquele que abençoar Israel será abençoado, mas aquele que querer o mal para Israel, aquele que querer amaldiçoar Israel, será amaldiçoado. Entenda que Israel jamais vai querer destruir o homem ou a nação que não tem a mesma fé que eles. Israel lá, ele segue o judaísmo. Israel apenas está se defendendo como sempre fez. Está no direito deles de se defender. Defender sua família, seus filhos. Não mexa com Israel. E Israel não irá mexer com você. E mexer com Israel é cutucar o leão com uma vara curta. É mexer num vespeiro. Glória a Deus. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Números, capítulo 24, versículo 8 e 9. O que eu digo para quem é contra Israel, seja crente ou não, se você está do lado de Israel, então está do lado de Deus. Caso contrário, está do lado de Satanás. Agora aqui uma pergunta muito interessante, que eu só coloquei no meu vídeo graças ao meu irmãozinho querido aí, o Fabiano Gustavo Buzeto, médico já formado. E, irmão, Deus te abençoe grandemente, estou contigo. E Fabiano é irmão, amigo meu em Cristo, já tem vários vídeos dele aí participando no meu canal. Grande homem de Deus, grande pregador da palavra de Deus. Estamos juntos no mesmo caminho, glória a Deus. E então, o meu irmãozinho Fabiano fez essa pergunta para mim. Será que o Brasil estará nesta guerra? Aí eu tive essa ideia, boa pergunta, vou colocar no meu vídeo. Então assim, será que o Brasil vai estar na guerra de Gog e Magog e na do Armagedon? Na batalha de Gog e Magog não, pois será um conflito somente entre Israel e países próximos. Na guerra do Armagedon envolverá nações do mundo todo. E se o Brasil participar e ir contra Israel, é porque ele estará com um presidente igual ao que temos neste momento. Um presidente anti-Deus e antissemita. Fica claro que a batalha de Gog e Magog ainda não aconteceu. Vai acontecer. Se tivesse acontecido, em Israel hoje teria um local com o nome, o Vale das Forças de Gog. Ezequiel 39, versículo 11. Agora vou explicar sobre isso como eu tinha mencionado. Por que esse nome? O nome Vale das Forças de Gog só aparecerá
e permanecerá para sempre após o término da guerra de Gog e Magog. Será um local memorável. Te pergunto, tem algum local em Israel com esse nome? E por que tem esse nome? Se não tem, é porque essa batalha Gog e Magog até agora não aconteceu. O nome Vale das Forças de Gog será estabelecido para lembrar a derrota de Gog e seus aliados. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 18, Deus diz para Israel não ter medo dos seus inimigos, e que é também para Israel lembrar do que o Senhor fez a Faraó e a todo o Egito. A Bíblia diz para nós orarmos pela paz em Jerusalém. Salmo 122, verso 6. Eu, irmão Fabiano, oro para que Jerusalém tenha paz. Mas a verdade é que enquanto Jesus não volta, Israel nunca terá paz. Me refiro à paz que o povo judeu deseja. Até o fim haverá guerra. Daniel capítulo 9, versículo 26. Paz permanente para Israel e para o mundo, somente quando Jesus Cristo voltar e implantar seu reino na terra. Então faça como eu faço, faça como a Bíblia diz. Não ore só pela paz em Jerusalém, mas também o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 10, na oração ao Pai Nosso. Venha o teu reino. Peça para Deus mandar Jesus. Foi Jesus ensinou nós pedirmos a isso para Deus, que venha o seu reino, para que o reino de Deus venha logo, para que toda a maldade, toda a injustiça acabe de uma vez, porque não está sendo fácil mais viver nesse mundo. É conflitos, é guerra, é peste, é leis injustas a todo momento, principalmente aqui no Brasil, que é governado pela grande maioria de homens que não são de Deus, homens que são inspirados por Satanás. Então, ore para que Jesus venha logo e implante o seu reino nessa terra. Amém? Se você não está orando assim, se você não se lembra de pedir para Deus mandar Jesus em suas orações, comece a clamar, porque é o que Jesus nos ensinou. Isaías capítulo 64, versículo 1 também nos disse isso. Isaías também disse, se fendesses os céus e descesses. O próprio Isaías ali ansiando pela vinda do Senhor. Então nós temos que ser ansiosos pela volta do Senhor. Amém? O próprio apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, fala para eu e você, cristão, estarmos ansiosos para a vinda do Senhor, esperando e apressando a vinda do Deus, do dia de Deus. Amém? Outra coisa que me chamou a atenção, que eu vi nas redes sociais, uma de tantas coisas absurdas e ridículas que muitas pessoas estão pensando e acreditando, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E o que mais se vê, distorções a respeito de Israel, sobre a guerra, isso e aquilo, nas redes sociais é o que mais eu vejo. Não que eu fico nas redes sociais o dia inteiro, mas é o que eu vejo, a ignorância das pessoas com o povo de Israel e com a falta de conhecimento bíblico. O que eu quero dizer aqui, que a cena lá em Israel, dos mísseis caindo do céu, vindo do Irã para Israel, Israel através do domo de ferro combatendo, destruindo esses mísseis no ar, ali parece uma chuva de fogo. Aí tem pessoas que perguntaram, será que foi essa a visão das estrelas que João viu e relatou no livro do Apocalipse? Aí eu comento embaixo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, olha só, sabe, e eu quero ali tentar corrigir, falar para eles que não. O que está acontecendo agora, essa imagem que está aí aparecendo, dos mísseis caindo, não é a visão de que João viu lá em Apocalipse 20, que ele escreveu que fogo cairá do céu. Então esse absurdo, entre outros, é o que mais tem entre o povo brasileiro e no mundo também. E isso é triste porque as pessoas
que não conhecem a palavra de Deus, vão engolir tudo, o que falam a respeito de Israel, isso e aquilo, sobre essa guerra, aquilo lá. Aceitam tudo, sem realmente examinar o que a Bíblia diz, e sem ouvir os verdadeiros profetas de Deus. Então assim, agora eu vou para a conclusão do meu vídeo. Eu direi a minha opinião sobre esse assunto, o que eu penso sobre esse assunto, sobre Gog, Magog, Armagedon, e a última investida de Satanás contra o povo de Deus de Apocalipse 20. Eu teria bem mais coisa para falar aqui no meu vídeo, mais argumentação, mas o vídeo já está comprido, já está muito longo, mas é assim mesmo. Eu sei que muita gente não gosta de vídeo comprido, muito longo, mas eu, irmão Fabiano, quando tal vídeo é interessante e é importante eu ver, nem que ele tenha 3 horas de duração, eu assisto conforme dá, assisto um pouquinho por dia. Se eu tenho tempo e consigo ver ele num dia só, eu vejo, senão eu vejo um pouquinho por dia. Então não deixe de ver esse meu vídeo só porque ele é comprido, amém? Porque muitas das vezes é nesses vídeos longos, compridos, que vai fazer toda a diferença a respeito de tal assunto. Então, para começar, eu quero dizer para vocês, eu vou citar aqui, eu vou dizer aqui a minha opinião sobre o que eu penso sobre esse assunto, e quero dizer para vocês que a minha opinião, o que eu vou dizer aqui, veio através de mim mesmo, através do estudo da Bíblia e da meditação, e da comparação das 3 guerras, Gog, Armagedon e a de Apocalipse 20, veio de mim. Não veio daquela pessoa ou dessa pessoa. Eu não copiei de ninguém. Não copiei de nenhum youtuber, nenhum pastor teólogo. Não. Eu até cheguei a ouvir alguns teólogos e até famosos aqui do Brasil sobre o assunto, mas eu não copiei nada deles. O que eu senti foi através de mim mesmo, através dos estudos da palavra de Deus. E se tiver alguma coisa aqui, ou tudo que eu falei nesse estudo não é verdade, fazer o quê? Paciência, é assim mesmo, porque é um assunto, eu confesso, e muitos teólogos também, e estudiosos da palavra de Deus, confessam que esse assunto de Gog e Magog não é um assunto assim muito fácil de se resolver. Exige muita atenção, muito estudo e muita meditação. Eu praticamente, se não me engano, acho que eu levei 2 dias para fazer esse vídeo. Mas 2 dias porque, como eu estou em casa, então eu tenho um tempo maior do que aquela pessoa que trabalha ou está ocupada com outra coisa. Então, minha conclusão sobre o assunto, minha opinião sobre esse assunto. Primeiro, vamos lá. 3 grandes conflitos ainda virão antes do fim de tudo. Guerra de Gog e Magog, Armagedon e a investida de Satanás contra o acampamento dos santos e a cidade querida Jerusalém após o milênio. Se não for 3 conflitos, se eu estiver equivocado, então 2 conflitos com certeza acontecerão. O Armagedon e a batalha de Gog e Magog, que serão a mesma, e o conflito de Apocalipse 20. Ou seja, se for 2 batalhas só, é a guerra do Armagedon e aquela de Apocalipse 20. Gog não é o anticristo. Para mim, Gog não é o anticristo. A Bíblia diz, Ezequiel diz que ele é um príncipe, por isso que muitos acreditam que ele é o anticristo. Se Gog é o anticristo, então a batalha de Gog e Magog e a do Armagedon são a mesma. Pois a do Armagedon será liderada pelo anticristo, que será destruído por Cristo no seu retorno. Mas veja bem, na batalha de Gog e Magog, no fim dela, os israelitas levarão 7 anos para destruírem as armas dos inimigos e levarão 7 meses para sepultarem os corpos dos inimigos. Se Gog, Magog e Armagedon é a mesma, então, durante os primeiros 7 anos do reino milenar de Cristo,
os israelitas ficarão ocupados com os corpos e as armas de seus inimigos. Estranho isso, né? Por isso que eu fico com o pensamento que Gog e Magog é uma batalha, Armagedon é outra batalha, e a investida de Satanás contra o povo de Deus em Apocalipse 20 é outra batalha. Ou seja, o mundo ainda terá 3 grandes conflitos antes do mal deixar de existir definitivamente. A batalha de Gog e Magog e a batalha do Armagedon não são a mesma, pois na batalha de Gog e Magog terá apenas algumas nações, 6 nações para uns e 8 nações para outros. E ela não será liderada pelo anticristo. E na batalha do Armagedon, que será liderada pelo anticristo, essa sim envolverá todas as nações do mundo, ou a grande maioria das nações, e o fim de suas guerras é diferente. De uma é de um jeito e a de outra é de outro jeito. A batalha de Gog e Magog não é a batalha descrita em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 8. Eu pensei assim por muito tempo que era. Na batalha de Gog e Magog vai ter terremoto, fogo do céu e a confusão entre os exércitos aliados, inimigos de Israel, que se voltarão uns com os outros. Por mais que em Apocalipse capítulo 20 também cairá fogo do céu para destruir os inimigos de Deus, ainda assim, por algumas razões que eu não vou falar aqui, porque o vídeo já está longo, eu não acredito que Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39 se concretizará em Apocalipse capítulo 20. Mais fácil a guerra de Gog e Magog e a do Armagedon serem a mesma do que a batalha de Gog e Magog ser a de Apocalipse 20. Gog e Magog citado por João em capítulo 20, versículo 8, não é a guerra de Gog e Magog citado em Ezequiel capítulo 38, pois João está dizendo de forma metafórica. Ele está comparando a batalha de Apocalipse 20, liderada por Satanás, com a de Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38. Por ambas têm o mesmo objetivo: eliminar quem está do lado de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, fala da volta de Jesus Cristo para vencer o anticristo. Esse evento, a parousia, ocorrerá na batalha do Armagedon de Apocalipse capítulo 16. A parousia significa o quê? Advento, volta de Jesus. Em Apocalipse 19 e em Ezequiel capítulo 39, fala de aves que comerão a carne dos corpos dos soldados inimigos de Israel. Por isso que muita gente acredita que a batalha de Gog e Magog e a batalha do Armagedon são a mesma. 2 vezes então acontecerá de aves comerem corpos? Ué, por que não? A batalha de Gog e Magog, ela vem de Deus, ou seja, Deus é o responsável por esse conflito, por trazer esse conflito. A batalha do Armagedon vem do anticristo. A guerra após o milênio, Apocalipse 20, vem do próprio Satanás. Jesus volta na guerra do Armagedon. Jesus não volta na batalha de Gog e Magog. Na guerra do Armagedon, será o próprio Jesus Cristo quem acabará com o conflito com um só sopro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Na guerra de Gog e Magog, será Deus quem acabará com ela. Agora a pergunta que não quer calar. Irmão Fabiano, vamos ter ainda uma terceira guerra mundial? Eu digo para vocês, o mundo não terá uma terceira guerra mundial. A guerra, que é a terceira guerra mundial que muitos cristãos estão esperando, na verdade, é a de Gog e Magog. Também não teremos guerra nuclear. Fica tranquilo. O que aconteceu lá com o Japão, com as cidades de Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, não vai mais acontecer no mundo. Glória a Deus. Nenhum país lançará a bomba atômica contra outro país. Por quê? Porque Deus não vai mais permitir isso. A batalha, os países podem até construir bombas, podem construir, tem países com certeza já tem muitas bombas atômicas guardadas, mas não vão usar.
construíram à toa e jogaram o dinheiro fora. A batalha de Gog e Magog não aconteceu. Se a batalha de Gog e Magog está acontecendo agora em junho de 2025, ela tem que bater com a profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Se neste momento não é a guerra de Gog e Magog, então ela ainda vai vir. Creio que este conflito de Irã contra Israel não é a batalha de Gog e Magog. É apenas mais uma guerra de tantas que Israel já teve. E é lógico que Israel sairá vencedor mais uma vez. Aleluia! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Respeito quem pensa diferente de mim sobre esse assunto. E para você, o que é a batalha de Gog e Magog? Já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer? Gog e Magog e a batalha do Armagedon são a mesma? Comenta, dê a sua opinião sobre o assunto, se inscreva no meu canal, dê o like e compartilha esse vídeo com os seus amigos e familiares. Amém?